Queridões, meus amigos, e aí, vocês estão gostando dos vídeos de neve? Muita neve que eu gravei nos últimos dias? Se vocês gostaram, então agora vocês vão gostar desse vídeo. Nesse último final de semana, eu estive com os meninos, meus filhos, lá numa atividade que se chama Snow Derby. É uma atividade do grupo que eles participam, do grupo que eles chamam do grupo de cadetes, que é como se fosse um grupo de escoteiros, né? É muito parecido, o mesmo esquema, só que é ligado a igrejas evangélicas, né? Então as igrejas, elas podem se filiar a esses grupos de cadetes e criar o próprio grupo dentro da igreja. E eles têm atividades juntos. Vamos dizer, numa cidade, numa região da cidade, tem 20 grupos. Então eles organizam algumas atividades juntos e tem algumas competições entre esses grupos. E final de semana passada, no sábado, menos 14, o lugar que a gente estava lotado de neve e eles foram lá para essas atividades. E eu fiz questão de ir e gravar para vocês poderem ver como que foi a atividade dessa competição, dessas oficinas que eles fizeram na neve. Então fica aí com esse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário aqui embaixo. Valeu! E aí começou o evento lá, né? Eles começam uma abertura cantando o hino dos cadetes e com um momento de oração. Aí agora eu estava nessa primeira oficina, tem até uma bandeira do Brasil aí, que era uma oficina que testava o conhecimento deles sobre as bandeiras. Então eles faziam perguntas sobre, por exemplo, qual que é o horário que a bandeira nacional deve estar hasteada. Perguntaram se, por exemplo, se num dia de chuva, se ela deve ser hasteada ou não. E aí as crianças tinham que reunir entre eles e responder as perguntas. Olha aí, ó. E depois disso, eles tinham também alguns testes, algumas atividades para dobrar a bandeira da maneira correta, né? Que é o que vai passar agora. Olha aí. Eles dobrando a bandeira. E como eles tinham a bandeira do Brasil também, eles ensinaram o método correto de dobrar a bandeira brasileira, que, por incrível que pareça, pelo que eles falaram lá, eles estão sabendo até mais do que eu, ele é diferente do método que eles usam para dobrar a bandeira americana. A bandeira americana, então, eles estão mostrando aí que eles fazem esse triângulo e vão dobrando para no final ficar um formato triangular. E até a forma de carregar a bandeira, depois que ela está dobrada assim, ela está regulamentada e você tem que saber até a forma de passar de um para o outro e como você vai conduzir a bandeira quando ela está dobrada. Já a bandeira brasileira, pelo que eles falaram, parece que tem uma forma diferente, de maneira que o escrito, né, fica para cima e a estrela que representa o Distrito Federal, se não me engano, ou a capital federal, ela também fica para cima. E nesse frio aí, ó, só com uma fogueirinha por perto, tava um frio de menos 14 graus. E aí, ó, fiquei pertinho do fogo tô filmando, mas tô me esquentando também. Eu tô até impressionado, esses meninos fazendo tudo sem luva. Um frio de menos 14 graus, se você tiver sem luva, você tem boa chance de congelar sua mão.
Ó, esse aí é o grupo que o Rafa e o Samuca estão. Esse menorzinho aí é o Samuca. E o Rafa é o que tá com esse gorrinho vermelho ali. São os meus filhos. What speed should they go up? Então, eu estava acompanhando, né? Eu não estava na organização, nem estava participando, então eu tinha a liberdade de Up slowly? ficar numa oficina ou até mesmo acompanhar um grupo, caso eu quisesse. A princípio eu fiquei KP display in bad weather. nessa oficina e depois acompanhei um pouquinho desse grupo aí. What is a nest like? Olha só, não sei se vocês estão reparando, mas a parte da frente onde as crianças estão e os instrutores estão, ele está com um nível, a neve está um pouco mais baixa. É porque no dia anterior passou um caminhão aí limpando para poder fazer um caminho, porque a neve estava bem alta. Tem lugares que a neve estava chegando quase no joelho. What is the proper way to display multiple national flags, like for the international with the Canadian flag, or all at the same time? Okay. Is that always the case? Esse daí, esse senhor que está falando agora, é o Mr. Mast, Actually, that's a trick question. Dave Mast. Ele é o líder do grupo de cadetes destes meninos que estão aí. If you're at a multinational event, typically the flags will be displayed all at the same level. Aí, ó, eles estão mostrando como que é o deslocamento com a bandeira dobrada. E aí eles vão... Isso tudo é um teste, eles estão sendo testados. Eles têm que colocar a bandeira no mastro, da forma correta, e depois fazer o hasteamento da bandeira corretamente. Aí vocês podem estar pensando, nossa, parece coisa de exército, né? É porque o grupo de cadetes foi criado por militares. Quem criou esse grupo, aí eu vou dizer, foi no século passado, mas não sei quando. Foram militares ou ex-veteranos do exército que criaram esses grupos. Então tem muita coisa sobre disciplina. Opa, o Márcio caiu. Tem muita coisa sobre disciplina, hierarquia, e alguns fundamentos que você vê que são comuns às Forças Armadas, né, aos militares. Aí eles já estão indo para uma outra oficina. Nessa daí era uma oficina, ó, aquela plaquinha laranja tá falando do que é. Bible Knowledge. Era de conhecimentos bíblicos. Então aí eles vão ter que responder perguntas sobre a Bíblia. Aí a primeira pergunta foram quais os tipos de literatura, quais são os estilos literários que existem na Bíblia. Mais uma vez eu aproveitando a fogueirinha, né, para poder me esquentar. This is an old cadet psalm, and not many people actually know the group has been able to recite this yet, but we'll see if you guys can. Can you recite Psalm 119, verse 11? Agora eles estão deslocando para outra oficina.
Esse menino de cinza falou assim, os animais. Que animais são esses? Tinha escondido assim pelo caminho a silhueta de alguns bichos. E aí eles tinham que chegar no final e falar quais bichos que eles viram. E aí valiam pontos extra dentro da competição. Aí segue pelo caminho, andando pela neve para chegar para a próxima oficina. Nos meus tempos de exército, o jeito que esses meninos estão deslocando, nós diríamos que é uma farândula, é um bando. Isso não é um grupo de militares, é um bando, é uma farândula. E agora, enquanto eles chegam para a próxima oficina, tem um outro grupo saindo, que acabaram de fazer. E essa oficina já é tipo... É um percurso que eles têm que fazer para passar por alguns obstáculos na neve. Esse aí é o Mr. DeGraff. Se não me engano, o Mr. DeGraff é esse de gorro. O filho dele é esse outro homem de boné. E o neto dele, que é filho deste filho, é esse menino maior que está do lado esquerdo dele, que é parte desse grupo de cadetes também. Ele também é um dos líderes do grupo de cadetes como que chama? É da igreja da cidade da Walker. Walker é uma cidade pertinho aqui de Grand Rapids, é da denominação da United Reformed Church. Aí os meninos estão deslocando, o mais velho, o maior, estava com o Samuel nas costas, porque é difícil para os menores deslocarem, mas chegou no primeiro obstáculo ele já caiu. E aí eles desistiram de levar ele nas costas. Mas ele é esperto, por mais que seja pequenininho, ele se vira nos 30. Aí depois o segundo obstáculo eles tinham que pular um negócio. Aí quando eles saíram, foram dar uma esquentadinha aí na fogueira, para evitar a hipotermia. I don't know if anyone was timing you, sorry. O inverno é bonito, é gostoso, mas se você não estiver preparado, até dói. Dói no osso. Fora a ponta dos dedos, orelha, nariz, que se não estiver bem protegido, congela. Você sente como se estivesse queimando mesmo, é como se estivesse botando a mão no ferro quente. Aí, ó, esse já é um outro grupo e eles estão passando pela mesma pista de obstáculos que os outros acabaram de passar. Só que esse grupo, parece que todos os meninos são um pouco menores. Então era os pneus, depois uma escada. Agora é esse pedaço de madeira que eles têm que passar por cima. Mas não é só passar não. Tem que voltar e passar por cima como se estivesse passando, se equilibrando. Dessa forma que ele fez ali agora. Aí eles passam para esse outro obstáculo que vocês verão agora. Eles vão ter que fazer uma transposição que para eles não é tão fácil não. You guys are doing good. Pra gente eu acho que dá pra adulto fácil, mas pra molecada aí tá alto. If Então, one of you can't do it, the other can help. De apoiar o pé. Então eles estão... Get on the other side and help. E durante esse percurso eles ainda têm que ficar arrastando essa corda, né?
corda pesada, desengonçada, difícil de ficar carregando. Go there. Help he. Push his legs. Aí voltou o outro para ajudar. Yeah, good, good, good. Aí, ó, cai de cabeça. No, you Pode go ir, back. pode ir. You have already done it. Perguntou para mim, não, mas eu tenho que pular de novo? Eu falei, não. You have to push. Aí essa corda aí acaba atrapalhando, porque ela pode prender na árvore e tal. A outra oficina que tinha, que eu tô mostrando aí, é de segurança no gelo. Eles vão ser testados sobre os conhecimentos deles de segurança no gelo. Por exemplo, se você está em uma lagoa congelada, qual que é a espessura do gelo que você pode andar. Aí, ó. Axemanship, Firelace, Cooking. Axemanship é habilidades com o machado para cortar lenha e para cozinhar, né? Outra. E ali, ó, um dos bichos que eu falei, uma das silhuetas que eu acabei, foi a única que eu vi, né? Tinham mais. Foi aquele ursinho ali. E eles percorrendo esse percurso aí, que foi aberto no dia anterior. O dono desse terreno, que emprestou o terreno, o filho dele passou com um caminhãozinho fazendo um caminho, com uma pá na frente do caminhão para poder fazer um caminho para o pessoal deslocar melhor. Aí, ó. E aí no final da atividade, para a molecada se esquentar, não só para a molecada, né, para quem estava participando, ajudando também, tinha um sopão, 2 panelão de sopa, um de frango, o outro de carne de boi, outro de carne de frango, com macarrão, etc, tal, legumes, cachorro quente e o chocolate quente. E aquela tendinha ali tinha também uns aquecedores, caso precisasse, eles ligariam os aquecedores para evitar a hipotermia também. Mas graças a Deus ninguém teve nenhum problema, todo mundo passou tranquilo e todo mundo começou, terminou junto. E agora o Mr. Mess vai divulgar as equipes que ficaram melhores classificadas. Terceiro, segundo e primeiro lugar. Ele está falando que todas as equipes foram bem, a diferença da primeira para a última foi pequena. Aí ele falou, em terceiro lugar, esses aí, que eu não me lembro. Aí foram lá, receberam o troféuzinho de terceiro lugar. Saíram na foto, felizes e sorridentes. Agora, em segundo lugar, Walker number 2. A Walker, que é onde o Mr. Mess lidera, tinha 2 equipes. A equipe número 2 ficou em segundo e a equipe número 1 ficou em primeiro, que foi a equipe do Rafa e do Samuca. Estavam até com preguiça de ir. Quando acordei de manhã, você fala, não quero ir. Eu falei, não, vai. Mas depois foram lá, se divertiram e acabaram ganhando, ficaram em primeiro lugar, voltaram para casa todos felizes. E aí nós estamos saindo e terminando o nosso dia. E a meninada foi subir naquele monte de neve ali para encerrar o dia, tirar as fotos. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou, ficou aqui até o final e curtiu um pouco essa aventura da meninada na neve. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!